Olá, bravos pregoeiros e membros das equipes de apoio, tudo bem? Conforme prometido, mais um videozinho, dicas rápidas de licitação, especialmente hoje trazendo para vocês o decreto 8538/2015, que vai modificar bastante a nossa vida enquanto compradores públicos. O decreto 8538/2015, ele regulamenta o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ou melhor, regulamentará, porque ele vai passar a vigorar a partir do dia 6 de janeiro. E ele vai substituir o decreto 6204, que faz esse regulamento até então. Eu queria destacar para nós aqui dois grandes marcos ou duas grandes mudanças que vão influenciar a nossa vida enquanto compradores públicos. A primeira delas é o retardamento da fase recursal. Né? O artigo 4º do decreto está dizendo que a gente não pode iniciar a fase recursal enquanto não propiciarmos o prazo para que as micro e pequenas empresas façam a regularização da sua documentação fiscal. O que é isso? Normalmente a gente já tinha, na verdade, esse prazo pelo decreto anterior, até pelo Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Inicialmente era 3 dias, depois foi alterado para 5, né? A micro e pequena empresa tem a oportunidade de corrigir os seus documentos fiscais no momento em que for declarada vencedora do processo, né? da licitação. Ocorre que o prazo anterior era um pouco confuso, né? Tinha lá marcos diferentes, alguns tinham um entendimento, outros tinham outro. O decreto ajudou um pouco. Ele diz o seguinte: no caso de pregão, seja eletrônico ou presencial, e no caso do RDC, onde o normal é inversão de fases como o pregão, né? Nós temos propostas primeiro e habilitação depois, o marco vai ser a habilitação. Né? Então, a partir da habilitação no pregão e no RDC, nós temos lá que caso haja uma micro ou pequena empresa, uma ou mais, né, vencedoras do processo, nós vamos franquear o prazo de 5 dias úteis para que eles regularizem seus documentos fiscais caso haja necessidade. Tá? No caso das modalidades trazidas pela lei de licitação, assim como no RDC, onde há inversão de fase, e o RDC normal é como um pregão, então a inversão de fases no RDC significa abrir habilitação primeiro e propostas depois, o marco vai ser a declaração de vencedor lá no caso do resultado de julgamento das propostas, né? Não há de fato uma declaração de vencedor, mas um resultado de julgamento de propostas. Vejam que nos dois casos a lei impõe que a gente abra esse prazo ao final da última fase. Né? No pregão, a última fase é a habilitação, e nas outras modalidades, a última fase, no caso do RDC invertido, a última fase vai ser as propostas. O que acontece? Então, o que eu disse que iria dificultar a nossa vida é que os sistemas não estão preparados para retardar a fase de recursos, que é o que eu vou falar agora. Né? Esse novo marco que foi estabelecido pela lei dispõe que enquanto nós não tivermos esses recursos, enquanto nós não tivermos esses documentos regularizados, nós não podemos abrir fase de recurso. E aqueles que trabalham com pregão sabem do que eu estou falando. Por quê? Nos sistemas, a declaração de vencedor equivale, né, à habilitação. Em alguns deles, como do Banco do Brasil, tem essa fase de modo separado, que bom, né? Mas o Comprasnet principalmente não está preparado para fazer a declaração de vencedor, fazer a habilitação e esperar que haja o saneamento das propostas de forma que a gente regularize a habilitação fiscal das micro e pequenas empresas para depois abrir o recurso, né, para depois abrir a fase recursal. O que o sistema faz é: declarei a empresa vencedora, habilitei essa empresa, o sistema mesmo vai abrir a fase recursal. Então isso vai nos complicar inicialmente. Talvez a gente tenha que arrumar algumas soluções artesanais, por assim dizer, né? A gente vai ter que encontrar métodos de repente marcar uma sessão para habilitação, alguma coisa nesse sentido, que eu vou trazer para vocês por escrito mais para frente, tá? E a segunda modificação importante é a questão das cotas. A gente já conhece o sistema de cotas de licitações com itens inferiores a 80 mil reais, né, que já existia, continua valendo. Já conhecemos também as cotas de até 25%. Ocorre que nessas cotas de até 25%, o decreto clareou um pouco as nossas dúvidas que existiam com o decreto anterior. Né?
O 8538 ele traz lá que a gente deve reservar até o 25% para micro e pequenas empresas, onde licitações ou itens das licitações têm valor superior a 80 mil reais, né? E ele informa inclusive os tipos de prioridade que devemos dar. Quando, por exemplo, for um registro de preço e entregas parceladas, a gente deve dar prioridade às aquisições de micro e pequenas empresas. Isso significa que se eu tiver lá um lote de arroz, né? Peguei lá um arroz, 120 mil reais, separei disso 12 mil, que é 10%, que eu escolhi 10%, que todo bom advogado, todo bom estudante de direito odeia matemática, então 10% é muito mais fácil de calcular, como eu sempre digo, né? Então eu separei lá de 120 mil reais, 12 mil reais para micro e pequena empresa, né? E se porventura ao final da licitação o lote de 12 mil reais tiver o preço unitário arrematado por um valor superior ao restante do lote, né, que é a sobra ali, dos 120 mil reais, 108 mil reais, né, o valor unitário do lote da micro e pequena empresa tiver um preço maior que o outro, a gente vai ter que adquirir primeiro da micro e pequena empresa, tá? Até que se esgote. Depois a gente passa para o outro. É lógico, gente, o decreto traz outras modificações que a gente vai tentar falar aí no decorrer do tempo, nas próximas semanas. Aqueles que leram, por favor, comentem suas dúvidas para que a gente possa debater, tá? Agradeço desde já a audiência de vocês, contem comigo, beijo e abraço, fica a dica.